TV7 no ar. Penso, logo escrevo. Nosso primeiro encontro sobre a dissertação é para que você compreenda qual é o mecanismo da produção de textos, quais são as fundamentações teóricas e as principais caracterizações desse processo dissertativo. Primeiro ponto a ser observado é que produção de texto é ciência, não é achismo. Não existe uma fórmula mágica, não existe uma inspiração que você vai receber do infinito e vai saber escrever igual a José Saramago, não é nada disso. É uma produção textual orientada através de inúmeras teses e de teorias. Por isso, o texto dissertativo tem pré-requisitos, ou seja, em outras palavras, são regras. O que faz com que a dissertação seja largamente utilizada, não só no ensino médio, como nos vestibulares e após o seu ingresso em qualquer curso universitário você vai continuar dissertando, você vai precisar disso durante toda a sua carreira universitária e também depois da sua carreira universitária. Então a origem dessa necessidade é exatamente você, como estudante, ter condições de organizar o pensamento e colocar em prática todas as áreas do conhecimento. Presta atenção que são todas as áreas do conhecimento. Você traduz em texto, em produção de frases, aquilo que você foi organizando como cabedal de conhecimento ao longo da sua vida de estudante. Então, o argumento nada mais é do que o fruto do seu conhecimento científico, que na realidade é aquele conteúdo programático que você teve acesso em sala de aula, primeiro, segundo, terceiro ano, né? Como também ao longo das suas pesquisas, né? Das suas investidas, das suas abordagens sobre diversos assuntos de interesse imediato por causa da sua necessidade de produção de texto, como também da sua necessidade de entender a realidade. Óbvio que o processo dissertativo ele é natural no ser humano. O tempo inteiro, a partir do momento em que você acorda, você se posiciona diante da realidade. Aquilo que você decide, o que é que vai fazer no seu dia a dia, é um processo dissertativo, porque você passa por todos os segmentos da dissertação. Você faz uma análise crítica, você faz uma associação de ideias para que você se oriente no seu dia a dia. Então você vai definindo o que é bom, o que é necessário, o que é urgente, o que é mais útil. Tudo isso faz parte do processo dissertativo. É um processo de análise crítica e de associação de ideias que você usa odiernamente, ou seja, no seu dia a dia. Certo? Então não existe nada de inusitado na argumentação. O que existe de fato e que provoca um certo constrangimento, uma certa dificuldade, é justamente transformar em frases. O argumento transformado em frase é o que se chama de processo dissertativo. E o argumento é o resultado de um processo de análise crítica. São processos porque são estruturas, certo? Lembre-se do grupo dos estruturalistas russos que defendiam que a linguagem era um sistema de combinações, de oposições e tal. É esse o processo que nós nos referimos. Quando você fala, na realidade você traduz os seus pensamentos, as suas linhas de raciocínio em voz, em discurso. Quando você escreve, você faz a mesma coisa. Só que a diferença é que a materialização da linguagem, ela segue regras. Na fala, tudo é permitido e tudo é muito rápido. Eu posso mudar de opinião rapidamente, eu tenho a tonalidade, eu tenho a entonação, eu tenho a gesticulação, tudo me ajuda na minha expressividade oral. Já na escrita,
a condição de combinações para traduzir o que eu penso, essas combinações são orientadas por regras, né? E essas regras, as chamadas regras normativas ou gerativas, são elas que determinam a ordem do meu pensamento. Então, o que é que eu preciso num momento dissertativo? Organizar o que eu penso e tornar o que eu penso de fácil compreensão para quem está lendo. Então eu preciso, num processo dissertativo, eu preciso de conhecimento para analisar o que eu vou me posicionar, né? Preciso de associação de ideias, que são estratégias de análises, e logo em seguida eu preciso organizar minhas ideias e colocar no papel. Tudo isso é muito fácil, não tem mistério nenhum. Na realidade, o que é difícil é você ter o conhecimento necessário para discernir entre aquilo que realmente é e aquilo que só aparenta ser. Isso quer dizer que o processo argumentativo define exatamente se eu tenho condições de fazer uma abordagem da realidade e posso depreender essa realidade. Em palavras extremamente simples, eu compreendo o que está à minha volta, eu sei quem eu sou dentro dessa realidade, eu sei me posicionar dentro dessa realidade, qual é o conhecimento que irá me capacitar a fazer isso. Esse, de fato, é o processo dissertativo. A dissertação nada mais é do que eu, como ser, né, ativo, ser social ativo, analisar o momento em que eu estou vivenciando, aquilo que me foi proposto, para que eu me posicione sobre aquilo. Então, na realidade, uma proposta dissertativa é, na realidade, uma proposta de reconhecimento da realidade e de posicionamento meu sobre a realidade. Então, todas aquelas propostas que são ofertadas para que eu desenvolva textos, na realidade são problemas que eu passo por experiências existenciais e que eu tenho que analisá-los e apresentar um posicionamento diante deles. A dissertação argumentativa exige que eu compreenda, que eu analise criticamente, que eu comprove a minha análise crítica através de argumentos e que eu proponha uma intervenção, né? Essa intervenção é a minha visão de mundo científica. Eu só posso propor uma intervenção na realidade a partir de uma dissertação argumentativa quando a minha tese pode ser comprovada cientificamente, entendeu? Então não tem achismo. Não tem fórmula secreta, não tem, olha, eu aprendi isso daqui vai dar certo em todo o texto, porque não é assim. É ciência. Para cada proposta, eu tenho uma abordagem que requer tipos de conhecimentos. Então, essa requisição de conhecimentos, ela é variável de acordo com a abrangência da proposta que me é apresentada. Esse é o processo de argumentação e de dissertação. Na realidade, é uma necessidade que eu tenho, como estudante, de provar as minhas habilidades e competências na análise de fenômenos. Nas análises de fenômenos. É isso que é a dissertação. Na prática, é muito simples. Eu estudei química, física, matemática, geografia, e agora eu tenho que analisar um fenômeno, por exemplo, de uma pandemia dessas. Quais são as áreas do conhecimento que eu tenho para analisar um fenômeno como esse? E justamente uma situação crítica como essa, em que eu preciso de discernimento. Quando se fala que o conhecimento é a fluência, é a essência do século XXI, não é porque você vai ganhar dinheiro com esse conhecimento, não é nada disso. O conhecimento é a mola mestre do século XXI,
para que eu não seja enganado, para que eu tenha realmente a capacidade de identificar a realidade. Eu só terei essa capacidade de identificar essa realidade e ter certeza absoluta que isso daqui é verdade e que isso daqui não é verdade a partir do conhecimento científico. E esse conhecimento científico nos é passado por 3 anos consecutivos. Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Fora isso, fora essa chamada grade curricular, que na minha opinião é muito engessada, né? Você precisa de outras arestas, né? Você precisa ter uma mente arejada para poder ter uma abrangência de conhecimento maior, que aí vai dar curiosidade, que é natural no ser humano. Então você vai buscar conhecimentos em outros círculos, sem ser apenas aqueles didáticos, pedagógicos, através de leituras, né? Através de experiências com a cultura, etc, etc. Isso é o que se chama a interação com o tecido social, né? Então, quando eu tenho a capacidade de pegar o conhecimento científico que eu tenho e saber distinguir, discernir, né? Eu tenho um posicionamento, eu tenho uma argumentação. Acontece que essa argumentação tem que ser comprovada cientificamente. Daí, não existe a menor possibilidade de eu ter frases feitas, de eu ter fórmulas secretas, de eu ter uma estrutura pré-estabelecida, porque as abordagens argumentativas, elas diferem de um tema para outro de forma muito brusca mesmo. Então, para determinados assuntos eu preciso de um cabedal de conhecimentos, para outros eu preciso de outros completamente diferentes. Por isso não existe a possibilidade de eu ter uma fórmula. Por isso penso, logo escrevo. O meu pensar, ele só é intuição até eu comprovar cientificamente. Depois dele comprovar cientificamente, eu já tenho necessariamente teses e teorias em práticas. E é isso que é o processo dissertativo, certo? Então vamos colocar aqui uma estrutura simples do que é a dissertação. A estrutura da dissertação, ela compõe a associação de ideias, a análise crítica, a argumentação, o posicionamento e a intervenção. Temos ainda, dentro desse conjunto, que são todos eles interligados, né? A análise crítica esse crítica aí vem de critérios, né? Vem de todo o conteúdo que eu tenho, né? Eles são transformados em critérios científicos, né? São teses e teorias de grandes pensadores, de grandes filósofos, grandes cientistas que já foram colocadas em prática e que já são verdadeiramente aceitas, né, como sendo lógicas, plausíveis, né, comprovadas. Aí tem o posicionamento, que é o fruto da minha argumentação. Primeiro, eu faço o processo de associação de ideias, depois eu faço argumento a minha linha de pensamento e depois eu comprovo. O meu posicionamento nada mais é do que a defesa da minha tese. E a intervenção, ela acontece após as inúmeras constatações que eu terei diante do problema, baseado cientificamente. No caso, eu tenho recursos da dissertação, certo? Competências e habilidades, que é esse mecanismo que é utilizado para a correção e para a determinação dos padrões argumentativos nos concursos e vestibulares. Então, competências é toda a base teórica que eu tenho. Então, eu tenho a competência porque eu tenho o conhecimento dessa base teórica. As habilidades são todas as capacidades que eu tenho de colocar aquela teoria em prática, certo? Então, os 5 itens que a dissertação se fundamenta no Enem são baseadas em competências e habilidades, certo? Fora isso, eu tenho recursos de escrita, que são aqueles que eu anunciei anteriormente, que determinam as padronagens da escrita. Óbvio que o idioma, ele precisa de regras para poder expressar o pensamento, para que ele tenha coerência, para que ele tenha coesão.
Os textos de produção científica, principalmente a dissertação, também seguem essa caracterização, essa padronagem, ou seja, esse conjunto de regras. As principais que dizem respeito aos recursos de escrita dizem respeito a uso do português padrão, que é o português da gramática, certo? Isso vai eliminar uma série de situações como gírias, linguagem chula, etc, etc. Uso da terceira pessoa, certo? Porque a terceira pessoa, ela distingue o discurso objetivo do discurso subjetivo. Aí eu tenho objetividade, que é exatamente a intenção da minha abordagem. Objetividade quando eu tenho a ciência por trás. Subjetividade quando eu tenho apenas a intuição, o achismo. Aí eu tenho que ter ausência de plágios, seja na escrita, seja no pensamento. Eu tenho a ausência de clichês, exatamente nas fórmulas já feitas, e a ausência de redundâncias. Ou seja, a minha mensagem tem que ser clara e bem definida. Então, você viu que nós temos estruturas. Estrutura cognitiva, ou seja, o que é que eu quero passar nessa dissertação, e tem a estrutura da escrita, certo? Então, são duas estruturas científicas. Nesse nosso primeiro encontro, eu quero que você perceba que não existe achismo, que não existe a possibilidade de eu não ter uma orientação didática para que eu possa escrever de uma hora para outra, certo? Nos próximos encontros a gente vai destrinchar esse assunto na prática. TV7, educar é preciso. Não conte com a sorte, conte com a gente.